noite. É com muita alegria e muita gratidão a Deus que nós chegamos aqui mais uma vez, para mais uma ministração da palavra, mais um culto de quarta-feira, onde Deus tem nos dado esse presente de poder estar aqui com vocês, compartilhando, o pouco do muito que Deus tem dado para mim, feito na minha vida, Nós somos falhos, nós somos limitados, mas Deus é quem usa, Deus é quem fala, porque assim como fala com você aí, primeiro falou comigo, E sem mais delongas, eu quero pedir que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 31, que diz assim a palavra de Deus. Capítulo 1, verso 31, que diz assim: muito em breve você ficará grávida, dará à luz a um menino e lhe dará o nome de Jesus. Aqui é o anjo, Deus envia um anjo para falar ali a Maria, que era uma virgem, que foi escolhida por Deus para trazer Jesus a esse mundo, no seu ventre, E ali Deus manda um anjo, para falar com Maria, que ela ia ficar grávida de um menino e o nome dele seria Jesus. De uma maneira bem breve, bem resumida mesmo. Ou seja, de repente Maria é pega de surpresa, e de sopetão ali o anjo vem e fala essa palavra para ela, traz uma promessa sobre a vida dela, de algo que Deus ia colocar dentro do seu ventre, uma promessa de Deus na vida dela. E eu não vou estar lendo os outros, depois eu vou estar salteando de um para o outro, eu não vou ler todos, porque eu quero focar em apenas um propósito que Deus colocou no meu coração para esse momento. E eu escrevi aqui que Maria, nesse momento, ela está recebendo uma promessa de Deus na vida dela. E ali era o próprio Deus, através daquele anjo, falando com Maria. Não era qualquer pessoa e não era qualquer palavra que Maria estava ouvindo. Ela estava ouvindo a voz do próprio Deus falando com ela, fazendo ali uma promessa para ela. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para o seu coração: quando nós recebemos uma promessa de Deus na nossa vida, todos nós recebemos uma promessa de Deus. Às vezes é uma pessoa do Senhor que Deus traz para falar com você, é uma pregação que você ouve igual você está me ouvindo agora, é um culto que você vê na igreja, é a Bíblia que você lê, assiste na sua televisão um culto, e Deus te faz uma promessa, Deus te dá uma palavra. E a primeira coisa que nós temos que nos lembrar, quando nós recebemos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus a nosso respeito, primeiro, quem é que está nos prometendo isso? De quem é que nós estamos ouvindo? Da boca de quem? Primeiro, antes de você pensar em alguma coisa, você tem que pensar: quem é que está fazendo essa promessa para mim? Naquele momento, Maria sabia que era coisa séria, que não era brincadeira, que era o próprio Deus ali falando com ela. E eu quero pedir que você abra em Números, capítulo 23, eu vou ler o verso 19. Segura aí que nós já vamos voltar em Lucas. Números, lá no começo da Bíblia, Números, capítulo 23, no verso 19. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Simples assim. Que tradução tão explícita e tão fácil de entender, Deus não é homem, pois não mente, ou seja, o homem mente. Não é sobre isso que eu vou falar, mas está bem claro aqui, Deus não é homem por quê? Porque ele não mente, ou seja, a mentira é do homem, O ser humano é que mente, o ser humano é que falha. Deus não mente em nenhum momento, ele é a pura verdade.
E diz aqui: e nem um filho de homem, para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ou seja, ele tem caráter, ele é fiel, ele é fidedigno. São características. O que é caráter? Caráter é a palavra que fala sobre as características de alguém. E aqui mostra que Deus é fiel e fidedigno, tem caráter. Então ali, primeira coisa que Maria tinha que pensar: quem está me fazendo a promessa? É Deus. Quem é Deus? Qual o caráter desse Deus? Ele é fidedigno, ele é fiel. Ele não é homem, pois que ele não mente. Ele promete, ele faz o que promete, ele cumpre aquilo que ele diz. Então dali você já vai identificando quem é que te prometeu. Por que isso, pastora? Porque isso já vai eliminar várias situações de dúvida, de incredulidade que pode ser gerado depois da promessa no seu coração. Então a primeira coisa quando você recebe uma promessa de Deus é você, antes de questionar, antes de duvidar, antes de temer qualquer coisa, antes de qualquer coisa, quem é que está me prometendo? É Deus. É esse Deus que eu li para você, Números 23, capítulo 19. E vamos ver mais um pouquinho sobre o que é a respeito da palavra de Deus e da promessa de Deus. Só que agora nós vamos para Isaías 55:11, muito conhecido, que diz assim, o próprio Deus falando: assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo. Sempre, a Bíblia diz. Não é de vez em quando, não é só com algumas pessoas, não é só com algumas vidas, é sempre, 100%. Se existe alguma coisa que... Você já viu aquelas pessoas falar: a gente não pode falar que é 100%, porque nada nunca é 100%. Nada para o homem, tudo para Deus é 100%. Deus não faz nada pela metade. Ele diz aqui que sempre produz o fruto que eu desejo. A minha palavra que sai da minha boca, a minha promessa que eu fiz para você, sempre produz o fruto que eu desejo. E diz mais: sempre traz o resultado que eu determinei. Sempre. Ora, sempre traz o resultado que eu determinei. Então significa que quando Deus me dá uma promessa, quando Deus me dá uma palavra, como o anjo fez aqui com a Maria, junto no pacote, dentro daquela palavra que Deus está me dando, existe uma ordem de Deus. Aquela promessa de Deus tem um decreto de Deus. Aquela promessa que Deus me fez tem um decreto de Deus ali, uma ordem de Deus. Tem uma decisão de Deus ali dentro, porque nós acabamos de ler em Isaías 55 o quê? Que ela sempre, para não ficar nas minhas palavras, diz aqui, ó, a parte C do verso 11: sempre traz o resultado que eu determinei. Sempre traz o resultado, ou seja, volta para Deus com o resultado que Ele já determinou. Então toda vez que você receber uma promessa, pode saber que dentro daquela palavra que Deus te deu, dentro daquela promessa, tem uma determinação de Deus ali para que aquilo aconteça na sua vida. Tem uma decisão de Deus, um decreto dado por Deus. Meu irmão, deixa eu te falar, e quem é que pode impedir um decreto de Deus? Quem nessa terra, que é um comedor de arroz e feijão, que pode impedir um decreto de Deus sobre a minha vida e a tua vida? E deixa eu te falar, ninguém nem no céu, ninguém nem na terra e ninguém embaixo da terra. Ou seja, ninguém no inferno, ninguém na terra, ninguém no céu, ninguém pode ir contra a palavra do próprio Deus. Toda a palavra que Deus envia para a tua vida já está dentro dela um decreto de Deus, algo que Deus já determinou para acontecer na sua vida naquela palavra. E sempre acontece como nós vemos aqui. Então primeiro nós falamos do caráter de Deus, e depois nós falamos daquilo que Deus faz através quando Ele está te dando uma palavra. Que a palavra dele não volta vazia. Não é aquela palavra que é lançada e não acontece nada na sua vida, fica na mesma. Não. A palavra ela é lançada, a promessa ela é feita, e ela vai trazer o que? O fruto. Ela vai trazer o que? O resultado.
ela vai produzir aquilo pelo qual ela foi determinada, ela não é inútil. E aqui Maria recebe essa promessa. Onde já se viu uma menina virgem? E agora, imagina a cabeça dela, quantas coisas que não passaram na cabeça de Maria. E aqui diz que Maria recebe essa promessa. E olha só, eu vou ler o verso 34 lá do Evangelho de Lucas, agora capítulo 1, que diz assim, agora é Maria respondendo o anjo. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? É a primeira pergunta dela. A segunda parte: eu sou uma virgem, ela fala. E eu quero chamar sua atenção bem para essas duas colocações que ela faz aqui, quando o anjo fica quieto, porque depois que o anjo faz a promessa para ela, você lê aí na sua casa, eu não li o verso 32, o verso 31, 33, mas o anjo fala, né? Ele será, e lhe dará o nome de Jesus. Aí depois fala que ele vai ser muito importante, qual o papel que ele vai ter, que ele vai reinar para sempre. Aí a hora que passa para Maria, a Maria não ficou nas últimas palavras, a Maria ficou lá atrás ainda na promessa. Sabe quando você vai falando com uma pessoa as coisas, e ela ficou tão chocada com aquilo, que ela ainda está lá atrás do que você disse. Maria vai e fala: mas como que eu posso ter um filho? Eu sou uma virgem. Então aqui Deus mostrou nesse texto duas Marias. Era uma Maria só, mas duas Marias. Ela teve duas atitudes. A primeira Maria está aqui no verso 34, que ela diz assim: como posso ter um filho? Ou seja, o que ela estava fazendo aqui, pastora? Ela estava questionando não só a promessa, mas também quem fez a promessa, viu? Porque eu estava lendo as outras partes, Números, em Isaías, então ela não estava questionando só a promessa, quando ela perguntou isso para o anjo: como que eu posso ter um filho? Né? Ela estava querendo dizer, não tem possibilidade, como que eu posso ter um filho? Não, ela não estava só questionando a promessa, mas ela estava questionando quem fez a promessa, tipo assim, será que ele não tem juízo? Será que ele pensa na cabeça dele, eu sou uma virgem, como que eu vou ter um filho? Será que ele não pensa nisso? Como se Deus não tivesse noção do que ele estava prometendo. Igualzinho a gente, quando Deus faz uma promessa, dá a impressão que Deus é que não sabe o que está falando. Então aqui, a gente vê um tipo de Maria. Quando a gente recebe uma promessa, nós queremos entender tudo. Isso é do ser humano. A gente quer entender tudo. Na hora que Deus fala, quer entender como que vai acontecer, de que jeito que vai acontecer. A gente quer entender tudo, né? Tudo como Deus vai fazer, de que jeito isso vai acontecer, de que forma, qual o dia. Isso é coisa da carne, do ser humano, né? Então a gente já quer entender tudo. Deus, quando faz uma promessa, até o jeito dele cumprir essa promessa é dele. O tempo dele cumprir essa promessa é dele também. O paralítico no tanque de Betesda, ele estava ali há anos e anos, mais de 30 anos ali, porque naquela época, para aquelas pessoas que estavam em volta do tanque, próximas ao tanque, para serem curadas, elas tinham que entrar na água quando o anjo descia e agitava as águas. Então ele nunca conseguia fazer isso, né? Então na cabeça dele, o que ele tinha? Eu vou ser curado quando eu conseguir entrar no tanque. Então enquanto eu não entrar no tanque, eu não vou ser curado, porque a cura dele estava na água, estava no tanque, estava naquela forma, estava naquele jeito. Mas deixa eu te falar, você pode ler na sua casa. Eu só estou passando pelo texto, eu não vou pregar sobre ele, mas eu só estou dando como exemplo. Ele foi curado, pastora? Foi. Jesus curou ele, curou, mas não foi na água, não foi no tanque. A forma, se cumpriu a cura, se cumpriu, mas a forma que foi, não foi do jeito que ele achava. Então nós não temos que ficar buscando entender, não é desse jeito, não é desse jeito. Não importa, não importa. O que importa é que Deus cumpra aquilo que ele diz, como está lá em Números 23:19, que nós lemos. Às vezes, meu querido, não faz sentido nenhum aquilo que Deus está me prometendo com o cenário que eu estou vivendo. Aí a gente quer que faça sentido os dois. Por isso que Maria ficou em choque. Peraí, eu sou virgem, meu Deus do céu, né? Eu sou virgem, como que eu vou ter? Como que eu vou gerar um filho? E o anjo está falando isso, então se chocava. A promessa se chocava com aquilo que ela estava vivendo, com a realidade dela.
E é assim a maioria das vezes. Você está vivendo um cenário, né? Na sua família, na sua casa, você está vivendo uma coisa, uma luta, uma adversidade. E Deus vem e te faz uma promessa que vai transformar a sua casa, que vai transformar o seu casamento, que vai transformar a sua família. Mas você olha e aparentemente a situação está um caos. Então, se você quiser que faça sentido na sua mente, se você quiser comparar ali, se você quiser entender, você vai entrar em parafuso, porque não é assim. E nós lemos lá o que? Deus não é homem, ou seja, Ele não pensa igual eu e você. Ele não precisa. Então aqui, a outra coisa que Maria fala, primeiro Maria fala, eu sou uma virgem. O que ela está querendo dizer? Primeiro ela questionou como ia acontecer, questionou a promessa e quem fez a promessa, e agora ela fala do cenário que ela está vivendo, daquilo que os olhos naturais dela estão vivendo. Ela fala, eu sou uma virgem, ou seja, o meu cenário atual, as minhas condições humanas, os meus olhos naturais estão dizendo que isso não tem como acontecer. Olha aqui como é que está, olha o que eu estou vivendo, olha só, eu sou uma virgem, como que isso vai acontecer? É a mesma coisa que eu acabei de explicar. Meu querido, Deus não precisa do seu cenário para te abençoar, não precisa estar tudo favorável para Ele trazer uma cura, não precisa estar tudo favorável, não, Deus não precisa do seu cenário para te abençoar. Esqueça quem você é, o que você está vivendo, o que tem no seu corpo, o que tem na sua família. Deus não precisa do seu cenário. Quando Ele te fez a promessa, quando Ele te deu a palavra, Ele já viu o que você está vivendo, Ele já viu onde você mora, Ele já viu o que você tem, Ele já viu o que você não tem, Ele já sabe das suas limitações. Quando Deus faz aquela promessa para Maria, Ele sabia que ela era virgem, meus queridos, mas isso fazia pouco importa. Isso não fazia a menor diferença para Deus. E é isso que Maria não estava entendendo. Então entenda, Deus não precisa do seu cenário para te abençoar. Às vezes Deus te dá uma promessa, você olha e fala, mas com que dinheiro que eu vou fazer isso? Deus te promete algo, mas com que dinheiro que eu vou fazer isso? Ele vai dar a condição. Você só quer fazer quando você vê a condição na sua mão. Isso não é fé. Desculpa, isso não é fé. Isso é lógica. Isso é você querendo que faz sentido. Ele sabe o que Ele faz. Ele não precisa do seu cenário para te abençoar. Porque Maria era virgem e gerou Jesus no seu ventre. Depois nós vamos ver Isabel, que é prima de Maria, era estéril, e além de estéril, de idade avançada, também gerou João Batista. Mas Deus não sabia que a outra era estéril, e além de estéril ainda tinha a idade avançada? Além de ser estéril, ou seja, não tinha jeito, nem forma, e nem condição, ainda era de idade avançada. Deus não sabia? Sabia, mas Deus não dependia do cenário de Isabel para dar João Batista. Deus não dependia do cenário de Maria para dar Jesus para ela, meu querido. Deus não depende do seu cenário, do seu filho, do seu marido, de estar tudo bem em casa, disso, daquilo, para Deus te dar o que Ele está falando que Ele vai te dar. Para Deus produzir a mudança que Ele tem que produzir na sua vida, que Ele já te prometeu aqui na palavra de Deus. Voltando aqui para Lucas, versos 36 e 37. Eu estou pulando, como eu falei para você. Verso 36 diz assim: o anjo, aqui, ele conta para Maria sobre a sua prima Isabel. Na realidade, ele dá um testemunho do que aconteceu, né? Ele conta para Maria, ele diz aqui: além disso, porque Maria questiona, como isso vai acontecer, eu sou virgem, e o anjo começa a falar para ela, vai vir sobre você a virtude do Altíssimo. Aí o anjo vai e fala, no 36, além disso, há 6 meses sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Olha só o que eles colocam aqui. Olha só o que Deus coloca na palavra dele. Eu prestei atenção em cada palavra, porque ele diz aqui: sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida e em sua idade avançada. O 37 diz: sim, o anjo fala, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, Deus aqui está falando para Maria através do anjo. Já tem milagres acontecendo
perto de você, Maria, sua prima lá, ó. Porque ela questionou, não questionou? Aí o anjo foi e pegou o exemplo da prima, falou, tá aqui, ó, era estéril, ainda de idade avançada, e tá grávida, há 6 meses, ou seja, não perdeu, tá lá, tá sendo gerada, tá na barriga dela, tá no ventre dela. O anjo começa a falar isso para ela, ou seja, Deus está falando, olha, perto de você, tá acontecendo um milagre. Aí a parte melhor é o quê? O que nessas entrelinhas a gente enxerga? O anjo, com esse testemunho que ele deu de Isabel para Maria, o que ele quis dizer? Perto de você está acontecendo um milagre, mas agora, Maria, chegou a sua vez também de viver milagre, Maria. É isso que Deus está falando. Olha, você viu na vida da fulana? Aconteceu. Mas Deus não faz isso para querer mostrar, olha, na vida de fulano aconteceu, mas na sua não vai acontecer, o seu caso é mais complicado. Isso não existe, querido. O que o anjo quis dizer? Olha, na vida dela aconteceu, e na sua também vai acontecer, não está aqui, mas é isso que está nas entrelinhas. Aconteceu lá perto de você, agora chegou a sua vez, Maria. E Deus me trouxe aqui para dizer, chegou a sua vez, que está me assistindo. Chegou a sua vez, Maria, José, Pedro, Tânia, Teresa. Chegou a sua vez, que está me assistindo agora. E esse foi o título da mensagem que eu coloquei nesta noite. Chegou a sua vez, assim como chegou a de Maria. Aleluia, glória a Deus. Aquela que diziam ser estéril, nós lemos aqui no 36, não foi isso que o anjo falou? Aquela que diziam ser estéril. As pessoas vão olhar para você, porque as pessoas deviam olhar para Isabel e falar, olha, aquela lá que era estéril, ela está com filho. As pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, aquela que tinha um marido que bebia, aquela que tinha um marido que traía, aquela que tinha um marido que saiu de casa. Olha, ou então um marido que tinha aquela esposa briguenta, que tinha aquela esposa ciumenta, que tinha aquela esposa isso e aquilo, aquele casal que tinha um filho tal. Olha, aquele que estava com aquela doença, com aquela enfermidade, com aquele diagnóstico, agora está curado, agora está liberto, agora está transformado. Fiquei sabendo que está indo para a casa do Senhor, fiquei sabendo que está obedecendo a Deus, está tão mudado. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aquela estéril, que era estéril, ficar grávida já é um milagre, ainda com a idade avançada é um milagre maior ainda. Irmãos, para Deus não tem nada impossível. Vem um diagnóstico de esterilidade, da pessoa não poder ficar grávida, e às vezes tem alguém me assistindo aí que está com um diagnóstico. O médico diz que não tem como engravidar. Eu quero te dizer que você pode ser uma Isabel. Eu quero te dizer que chegou a sua vez. Se você crer no poder desta palavra, você vai gerar filhos. E não é só um filho, é mais de um filho. Então esqueça todo questionamento, esqueça todo o seu cenário. O médico falou, o exame mostrou, olhe para Jesus, foque em Jesus. Foque na palavra, foque na promessa que Ele está te fazendo. Faça como Maria, não fique questionando não. Olhe para aquilo que Ele está te prometendo. Lembra que nós lemos? Aquele que prometeu, Ele cumpre aquilo que Ele fala. A palavra não vai voltar para Ele sem cumprir aquilo que Ele já determinou. Toda palavra carrega uma determinação de Deus, determinação de cura, determinação de libertação, de salvação, de transformação. Aleluia. E aqui diz, no verso 38 de Lucas, diz assim, agora eu vou ler sobre a segunda Maria. A primeira é aquela que questiona, que quer entender, e a segunda ela está aqui no verso 38, que diz assim, depois de um anjo falar da sua prima, Maria disse, eu sou a serva do Senhor, e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Essa é a segunda Maria. Maria ouve o anjo e ela abre ali o coração, ela se dispõe, ela põe à disposição aquilo que Deus queria fazer. E segundo, quando ela fala, aqui está a serva do Senhor, ela se põe à disposição de Deus fazer na vida dela. E quando ela diz que aconteça tudo que o Senhor me disse, o que ela está fazendo, pastora? Ela entra em concordância com Deus. Ela concorda com Deus, que faça tudo o que o Senhor falou que vai fazer, ou seja, ela concorda, ela entra em concordância, ou seja, não tem como Deus fazer algo na sua vida que você não concorda que Ele faça.
Não, Deus, eu não concordo. Às vezes a gente nem fala assim, eu não concordo, né? Com temor a Deus, a gente não fala assim declarado. Mas o que a gente faz? A gente fala com a nossa boca o contrário àquilo que Deus falou. Então nós estamos em discordância de Deus. É exatamente isso. Deus fala uma coisa a nosso respeito, a gente vai lá e fala outra. Deus fala que nós somos uma bênção, a gente vai lá e se amaldiçoa. Deus fala da sua casa, Deus fala dos seus filhos, você vai lá e pragueja. Você não está em concordância com Deus. Maria que fala que seja feito tudo aquilo que o Senhor disse que iria fazer. Verso 39. Uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judéia, lá onde morava Isabel. Ou seja, uns poucos dias mais tarde, a promessa de Deus não se atrasa, querido. Porque quando ela vai à casa de Isabel, ela já está com Jesus no ventre. Jesus já está no ventre dela a partir do momento que ela se dispôs, que ela entrou em concordância com Deus. As promessas de Deus, o horário dela acontecer não se atrasa, querido. Aqui diz a Bíblia que uns poucos dias depois, ou seja, não demorou muito, e ela é levada até a casa de Isabel. Deus leva ela até lá, ela quis ir até lá. Deus toca no coração dela para ela ir até Isabel, para ela ir até a casa de Isabel. Vamos ler o 40, que diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria chegando lá no portão, a criança de Isabel, que estava no ventre dela, agitou-se dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: você é abençoada por Deus entre as outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Ela não tinha nem contado para Isabel. Aleluia. João Batista estava no ventre de Isabel. Quando ele escuta, e ela também escutou Isabel, o nenê se agitou no ventre dela de alegria. 43. Que grande honra, Isabel ainda falando para Maria, que grande honra é esta, que a mãe do meu Salvador, me visite. Olha só, que a mãe do meu Salvador me visite. 44. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi sua voz, de alegria o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. Aleluia, o nenê se moveu, se mexeu de alegria. E Isabel foi cheia do Espírito Santo só no momento que Maria chegou e chamou ela. Quando a gente carrega o milagre, ela já estava carregando Jesus. Quando a gente carrega Jesus na nossa vida, nós vamos tocar as outras vidas, nós vamos tocar as outras pessoas. Não vai precisar de muito barulho, não. Só a presença de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. Maria já carregava Jesus dentro do seu ventre, mesmo que fosse tão pequenininho. Maria já estava carregando Jesus na vida dela, e ela chega no portão e chama Isabel. E tanto Isabel quanto o seu filho que estava no ventre são tocados pela presença de Jesus na vida de Maria. O que é de Deus, ele confirma, porque Maria não tinha nem contado para Isabel. Isabel já estava falando para ela que bendito era o que estava no ventre dela. Verso 45, Isabel diz para Maria: você creu que Deus faria o que disse, e por isso é que ele lhe deu essa maravilhosa bênção, muito simples também. Deus usa Isabel ali para falar para ela: você creu, né, Maria? Por isso Deus te deu. Você creu, em outras palavras, por isso que Deus fez na sua vida. Não foi muita coisa, você creu. O problema, ou seja, não está Deus dar para nós, e sim nós darmos para Deus o quê? A matéria-prima para o milagre acontecer, para a promessa se cumprir, que é a gente crer. Esse sim, às vezes, é o nosso maior problema. O 46 e o 47, seguindo a leitura aqui de Lucas, 46 diz: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Acreditar que fiel é o que prometeu. Creia e cuide da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Aqui nós vimos duas Marias, uma que questionou, que queria entender como ia acontecer, que estava olhando para o seu cenário natural, ao invés de olhar para o Deus que prometeu e para a promessa que ele fez. Depois no 38,
nós vemos a outra Maria. Qual? A Maria que ouviu aquilo que o anjo falou, que Deus fala com ela através do anjo, e ela se dispõe, ela se abre, e depois disso, ela entra em concordância com Deus. Ou seja, Deus, o Senhor falou, eu acredito, eu creio, pode fazer na minha vida. Aleluia! E é exatamente isso que aconteceu. Então, querido, eu quero pedir para que você ore agora comigo. Nós vamos agora fazer uma oração, primeiramente pela palavra que nós recebemos agora do Senhor, e eu creio que Deus falou com você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. Estamos diante daquele que tudo pode. O mesmo Deus que usou aquele anjo para falar com Maria é o mesmo Deus que está me usando agora para falar com essa pessoa e para falar comigo mesmo. É o mesmo. Ele não mudou, não teve sombra de variação pelo passar dos anos. Não, é o mesmo. O Senhor também está me usando agora para falar com essa pessoa nesse exato momento, para fazer essa promessa para ela. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você que está com problema na família, no casamento, na vida dos filhos, você que tem uma enfermidade, uma doença no seu corpo, um diagnóstico médico, a palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si todas as suas dores, doenças, enfermidades, e pelas feridas de Jesus você já foi curado. Você não vai ser, você já foi. A Bíblia não fala que vai acontecer no futuro, a Bíblia diz que já aconteceu. São tudo promessas do Senhor. A Bíblia é cheia de promessas, eu estou aqui citando algumas. A Bíblia é cheia de promessas para mim e para a sua vida. Aqui no caso de Maria, a promessa era Jesus no seu ventre. Eu não sei qual a promessa que Deus tem feito para você, eu não sei o que Deus tem falado com você, eu não sei o que Ele te prometeu, mas eu quero te incentivar a tirar os olhos do seu mundo natural. Eu quero te incentivar a tirar os seus olhos do seu cenário que você está vivendo, na sua casa, no seu trabalho, no seu corpo, aonde for que Deus fez a promessa. Eu quero incentivar você a tirar os olhos dali e colocar os olhos na promessa, e mais ainda, naquele que fez a promessa, que Ele é fiel para cumprir o que Ele falou, como nós lemos em Número, e que a palavra dele não volta vazia, como nós lemos em Isaías. Eu quero te incentivar a olhar para isso, e também não fique pensando como Deus vai fazer, de que jeito vai acontecer. Não como Maria estava fazendo. Como que eu vou ser mãe? Como que eu vou ter um filho? Não. Tire os olhos disso. Não seja a primeira Maria, mas seja a segunda Maria, aquela que ouve o que o anjo fala e se abre, e se dispõe, e fala: Deus, me ajuda, eu quero, Deus, eu estou aqui. E ela entra em concordância com Deus e fala: pode fazer, faz tudo o que o Senhor disse que ia fazer. E o anjo se ausenta dela. Abre o seu coração, diga: Deus, faz na minha vida o teu querer. Deus, eu me abro, eu não vou ficar olhando para o lado, para um, para outro, se está ruim, se está bom, se está favorável o cenário ou se não está, porque o Senhor não precisa do meu cenário para me abençoar. Deus, eu oro por essa vida e coloco nas mãos do Senhor, que essa promessa que essa pessoa recebeu do Senhor um dia, às vezes faz tanto tempo, e às vezes essa pessoa não viu até hoje, que essa pessoa não desanime, mas que ela volte a crer e fazer como Maria, porque Maria, assim que Maria creu, assim que Maria se dispôs, Jesus já veio parar no ventre dela, aleluia. A Bíblia diz que em poucos dias depois, eu quero declarar essa palavra sobre você, você que está se dispondo, você que está crendo, você que está querendo ser essa segunda Maria, poucos dias depois, logo você vai dar o seu testemunho, meu querido, em nome de Jesus. Não vai demorar muito tempo, você também vai contar a tua bênção, a tua vitória, a promessa que Deus te deu e se cumpriu em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Ele não tem problema em nos dar, nós que temos problema de dar para Ele o que nós precisamos dar, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, por todas as pessoas que estão enfermas, pelos nossos irmãos que nós temos orado. Oramos também pelo Valdir, oramos pela irmã Neide Chile,
Continuamos orando por cura completa na vida do Yuri. Continuamos orando, meu Deus, pela vida do Pedro, pela vidinha dele, pelo milagre, pelo livramento. Continuamos orando, meu Deus, pela cura, meu Pai, do Enzo, Senhor, pelo livramento do Senhor na vida dele, pela cura no corpo, em todas as células do seu corpo, no seu pulmão. Continuamos intercedendo por cada vida, por cada situação, Pai. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão me ouvindo agora e que sempre sentem o desejo de entregar a vida para Jesus. Sempre tem uma pessoa nova que está nos assistindo, ou uma pessoa que já assistiu tantas vezes e nunca se decidiu e está se decidindo agora. A mensagem não foi voltada para isso, mas é o Espírito Santo quem trabalha, é o poder de Deus que está em ação e operando, porque é a palavra de Deus que está sendo falada e ministrada. Então, meu querido, se você deseja entregar sua vida para Jesus, eu quero também orar por você agora, e quero pedir que você faça essa oração. Diga aí o seu nome, porque Deus está aí ouvindo a sua oração. Diga aí o seu nome, diga: eu, fulano de tal, diga seu nome. Eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu te peço, perdoa, Deus, todos os meus pecados que eu cometi até agora, nessa oração. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém, querido? Você que fez essa oração pela primeira vez, de entregar a vida a Cristo, procura uma igreja evangélica mais perto da sua casa. E se você não tem igreja nenhuma, se você não tem nenhuma em mente, vem estar conosco. Nós estamos de braços abertos para te receber. A nossa família, a comunidade Ramos da Videira, está de braços abertos para te receber. Você vai ser bem recebido, você vai ser querido, amado e mais cuidado pelo nosso Deus. Amém, querido? Quero dizer que foi uma alegria de novo você abrir aí a sua casa para ouvir a palavra de Deus aqui comigo. E nós juntos sendo abençoados para a glória de Deus, tá bom, meu querido? Até uma próxima oportunidade, querendo Deus permitindo, que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus e para a glória de Deus.